Deadpool e Wolverine é tudo o que você queria que fosse. Piadas com tudo que for possível, luta entre eles, os dois trabalhando juntos, várias participações especiais e, claro, memes icônicos. Sabe aquela essência do Deadpool dos filmes anteriores? Pois é, tava nesse filme sim, e com força. Não vem pensando que fizeram Deadpool paz e amor porque tá na Disney, não. Galera, esse filme tá muito bom e deu muito o que falar, então já fica aqui porque eu vou te contar tudo o que você tem que saber sobre o filme Deadpool e Wolverine. E só pra deixar claro, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte você não precisa se preocupar, não vai ter spoilers, eu vou só dar um breve resumo do filme e vou falar das partes mais técnicas e a qualidade dele, que sim, tá muito bom, e depois eu vou dar uma análise com spoilers. Beleza, antes de eu falar sobre a qualidade do filme, eu vou fazer um breve resumo do plot que não vai interferir na sua experiência quando você for assistir, se é que você ainda não assistiu. E basicamente, após Deadpool 2, a Vanessa começou a achar que o Wade não tava sendo tudo que ele deveria ser, ele começou a se sentir menos heróico, eles acabaram terminando, ele teve um tipo de crise de meia-idade onde ele não se sentia mais bem pra ser o Deadpool, acabou virando vendedor de carros junto do Peter, só que aí um dia a TVA entra em contato com ele, aquela que aparece na série do Loki, e aí o Deadpool acaba descobrindo que o universo dele seria destruído, ele se recusa a deixar isso acontecer, e pra poder resolver a situação, ele precisaria de um Wolverine, e o plot do filme desenvolve essa crise do Deadpool, desenvolve uma crise pessoal do Wolverine que ele encontrou, problemas internos dentro da TVA, que resumidamente fiscaliza o tempo, e claro, a resolução do problema principal do filme, junto da aparição de vários outros problemas ao longo dele, e muitas coisas completamente aleatórias, bem ao estilo Deadpool. Agora, falando mais da questão da qualidade do filme, uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo se perguntou seria se manter o nível, foi a comédia. E sim, a comédia continuou extremamente boa, ao menos se você gosta de Deadpool 1 e 2. Desde quando foi anunciado que o Deadpool iria pra Disney, muita gente se preocupou com a questão da censura sobre ele, até que existiu, só que não foi tanta, e ele próprio brinca com isso. Não censuraram tanto assim as falas do Deadpool, praticamente não tem diferença para como ele age e conversa nos filmes anteriores. Eu só acho que isso seria um problema se você se incomodar especificamente com duas coisas que o filme fez questão de diminuir ou então deixar mais de lado, que é a presença de relações corporais, por assim dizer, e da farinha de trigo favorita da Alcega e do Deadpool, se é que você me entende. Esses fatores o filme evita mostrar da forma como os outros mostravam, e o Deadpool até brinca com isso. Só que a questão de piadas e interação não muda tanto em comparação com os outros dois filmes, então eu não me incomodei com essa pouca censura que houve. Inclusive, falando em censura, pros padrões da Disney, as lutas foram completamente sem censura. A gente vê cabeça rolando, gente tendo a pele arrancada, sangue voando pra todo lado, e o filme tem lutas muito boas, eu tenho certeza que você vai curtir. Não só as lutas foram muito boas, mas eu pelo menos tive a impressão que o Deadpool tava muito upado nesse filme, ele parecia bem mais forte que nos anteriores, e o fator de cura dele e do Wolverine estavam extremamente rápidos, era uma coisa quase instantânea. Obviamente o fator de cura do Deadpool nos filmes dele sempre foi rápido, só que nesse tava muito mais do que nos outros. E aproveitando esse tópico, não se preocupa muito com os efeitos visuais, tava tudo ok. A não ser que você seja uma pessoa muito criteriosa quanto a isso, eu não acho que você vai achar nenhum problema. Ou ao menos nada que atrapalhe sua experiência. E como é de costume para os filmes do Deadpool, a trilha sonora é muito icônica. Eles simplesmente colocam uma música pop super agitada no meio de uma cena de combate épica, além de uma coreografia icônica do Deadpool logo no começo do filme. Eu sei que muita gente estava preocupada com esse filme, não só com ele, mas com várias outras produções da Marvel e potenciais produções, justamente porque, convenhamos, recentemente a Marvel tem vacilado muito. Mas um detalhe interessante que pode significar algo bom é que a Marvel sabe disso, ao menos o Deadpool sabe, porque literalmente ele comenta no filme que essa fase mais recente tá muito ruim e que eles têm feito muita coisa errada desde o Ultimato. O filme critica essa fase mais atual da Marvel e não só isso, ele também critica o multiverso, chegando a falar que isso só tá gerando histórias ruins. E pra galera que é mais tiltada com essa parte da lacração, o filme também fala sobre isso. É como se eles soubessem tudo que eles estão fazendo de errado, mas por alguma razão eles estão decidindo continuar, ao menos na maioria dos filmes. E esse do Deadpool serviu quase como um bode expiatório, que eles falaram mesmo, que eles sabem que a galera se incomoda com essas coisas. Inclusive, isso não é um spoiler, mas tem uma variante do Deadpool que aparece, que é o Nice Pool, que eu tenho certeza que era simplesmente uma paródia de como as pessoas imaginavam que a Disney iria adaptar o Deadpool, porque ele era um Deadpool com aparência normal, que não falava palavrão, era gentil com todo mundo, paz e amor e a favor de tudo e de todos. E esse Deadpool sofre bullying do Deadpool principal no filme. Esse aspecto eu achei muito interessante no filme. Em vários momentos parece que é a produção da Marvel falando, aqui ó, a gente sabe que a gente tá fazendo essas coisas errado, a gente sabe que os fãs estão se incomodando e a gente tá gerando um monte de filme ruim. E aí fica a pergunta, né, Marvel? Então por que você tá continuando com isso? Infelizmente, a gente só vai saber
saber mais sobre isso nas próximas produções. Mas agora bora voltar pro filme do Deadpool. Como é de costume, já que esse também foi o modelo de Deadpool 1 e Deadpool 2, aqui se você for analisar o plot como um todo, basicamente ele se trata de uma grande missão do Deadpool, enquanto ele também lida com algum tipo de crise pessoal. E as duas coisas até mesmo podem estar relacionadas. Assim como nos outros também, não é um plot super desenvolvido, é algo bem direto ao ponto, porém muito interessante. E eu tô falando disso para dizer que no desenrolar da história a gente encontra dois problemas principais. No caso, desafios que o Deadpool vai ter que enfrentar. O primeiro sendo numa discordância com a TVA, né, que é a Autoridade de Variância Temporal, basicamente aquela organização que aparece em Loki, vistoria as linhas do tempo e a linha do tempo sagrada, onde acontece aquela clássica situação de que as regras falam que tem que acontecer de tal forma, porém o protagonista quer salvar algumas pessoas específicas e vai tentar bagunçar o mundo inteiro para resolver. E no decorrer dessa jornada eles acabam também tendo que lidar com a Cassandra Nova. Para quem não conhece a personagem dos quadrinhos, lá ela é um tipo de manifestação chamada Mumundrai, que é um espírito igual, porém ao mesmo tempo oposto a de uma pessoa, e ela é isso pro Professor Xavier, só que acaba desenvolvendo um corpo físico. Claro, aqui eu tô resumindo bastante, mas essa é a Cassandra. No filme, no caso, ela é adaptada como sendo realmente uma gêmea do Professor Xavier, enquanto originalmente nos quadrinhos é só como se fosse uma gêmea. E eu acho que deu pra perceber que juntando esses fatores, o filme aproveitou ao máximo possível questões relacionadas a mutantes e variantes de personagens. Agora uma pergunta que provavelmente tá na sua cabeça se você ainda não viu o filme. Esse filme trouxe o Deadpool e o Wolverine, ou só o Deadpool, de vez pro universo principal do MCU? Não. Existem interações, porém o filme não leva o Deadpool de vez pro universo principal do MCU. Abre as portas para ele participar, só que ele não tá diretamente lá, mas ele faz parte desse multiverso cinematográfico Marvel. Então não é só possível, mas é basicamente uma certeza que sim, no futuro o Deadpool vai ser muito importante, ele vai aparecer no universo principal e quem sabe ele até se mude pra lá, por assim dizer. Ou talvez haja como um tipo de agente especial indo entre universos diferentes. Mas beleza, eu acho que já tá de bom tamanho de comentários mais técnicos ou então generalizados. O filme tá muito bom. Se você curtiu os outros filmes do Deadpool, pode ver esse sem medo. É uma chuva de piadas, referências, lutas. Mesmo assim, não deixaram de lado o desenvolvimento dos personagens do Deadpool e do Wolverine. Se você gosta desse gênero de filme, pode ter certeza que você vai adorar esse. Mas agora, bora pra parte com spoilers desse vídeo. Então já fica ligado, porque daqui pra frente eu vou falar mais diretamente do que acontece no filme. Bora começar falando sobre a chamada crise de meia-idade do Deadpool. De começo eu achei aquilo um pouco aleatório, porém considerando todo o plot dele com a Vanessa que aconteceu nos outros dois filmes, até que faz bastante sentido o término ter deixado ele daquele jeito. A TVA busca o Deadpool pra levar ele antes do paradoxo destruir aquele universo dele, já que o grande problema mesmo do filme seria a máquina que iria destruir o universo do Deadpool e depois outros universos, e como a Cassandra Nova tentou fazer todos os universos menos o vazio. Após a conversa com o pessoal da TVA, eles deram uma justificativa muito boa pro Deadpool renovar o visual dele e até ganhar um upgrade, porque a TVA sendo TVA, obviamente eles teriam materiais para preparar um novo traje do Deadpool. Eu curti muito o visual, mas eu curto bastante esses uniformes que tem mais estereótipo de super-herói mesmo, apesar de que eu já vi bastante gente criticando tanto o traje do Deadpool quanto do Wolverine, mas pro meu gosto tá tudo ok. Não só a TVA criou o uniforme do Deadpool, mas também deram novas armas para ele, dentre elas katanas de adamantium. E bom, se você tem uma noção do que é adamantium, você sabe o estrago que essas espadas do Deadpool podem fazer. Então, depois que o Deadpool descobre que o Logan, que morreu em Logan, era a âncora do universo dele, e por isso o universo dele morreria muito tempo no futuro, mas aí aquele grupo da TVA, que estava agindo sem autorização dos supervisores, queria acabar com o universo dele mais cedo, ele rouba o equipamento deles e vai atrás de um novo Logan, passando por vários universos, enfrentando vários deles, até que ele encontrou um que estava praticamente caído em um bar. Depois a gente descobre que aquele Wolverine era conhecido, ao menos na TVA, como sendo o pior Wolverine, que é revelado ao longo do filme que isso é porque aquele Wolverine estava bebendo em um dia quando os mutantes foram caçados na mansão. Quando ele voltou, eles estavam todos mortos, então ele ficou cheio de fúria, matou várias pessoas, inclusive pessoas inocentes. E isso meio que assombra esse Wolverine até hoje, ele não se vê digno de ser um herói. Deadpool leva esse novo Wolverine, por assim dizer, pra TVA, mas mesmo assim
assim, ainda tá rolando um problema, já que ele tinha atacado os caras. Eles dois são mandados pro vazio, que seria como um lixão, onde tudo que não tem mais utilidade é mandado. E como é quase uma regra, toda vez que dois super-heróis vão trabalhar juntos, antes eles têm que ter uma briga, e a gente tem uma luta incrível do Deadpool com o Wolverine. Depois eles encontram a Tocha Humana do Chris Evans. A gente vê um grupo que veio atacar eles, fazendo uma referência a Mad Max naquela cena. E inclusive aqui a gente teve uma revanche do Wolverine com dente de sabre. Só que nessa situação específica não deu nem pro cheiro. O Logan simplesmente cortou a cabeça dele no primeiro golpe e já acabou a luta. Porém, ainda assim, eles acabaram sendo capturados, foram levados pra Cassandra Nova. Ela mata o Tocha Humana, que inclusive no pós-créditos tem uma referência muito incrível, porque na cena durante o filme a gente acha que o Deadpool tava inventando um monte de xingamento, tentando fazer a Cassandra ficar com raiva do Johnny. Só que no pós-créditos a gente descobre que não, o Johnny tinha dito aquilo tudo. O Alioth aparece no local, mas acaba que o Deadpool e o Logan conseguem fugir. Depois de passar um tempo conversando e tendo algumas discussões, eles encontram o Nice Pool, pegam o carro dele emprestado, e depois do Logan tocar na ferida do Deadpool, falando que ele nunca vai ser um herói de verdade, que a Vanessa terminou com ele e ela tava certa, que a Cassandra tava certa em dizer que ele nunca ia salvar ninguém, eles acabam tendo uma luta que dura horas, os dois acabam desmaiando depois, e são encontrados por um grupo que queria sair do vazio e era contra a Cassandra, que era formado pela Elektra, o Gambit, o Blade, e depois eles descobrem que a X-23 também. Ao descobrirem que o Deadpool e o Logan conseguiram escapar com vida depois de encontrar a Cassandra, esse grupo acaba decidindo tentar ir lá e dar um jeito de sair do vazio, com a estratégia de pegar o capacete do fanático para colocar na Cassandra e impedir que ela use os poderes dela. E no meio de um conflito sangrento, eles acabam conseguindo fazer isso enquanto a Cassandra estava invadindo a mente do Logan. Mas depois de o Wolverine decidir que queria agir como um herói mesmo, da forma como Charles Xavier gostaria, e poupar a vida da Cassandra, ela acaba revelando que a forma de sair do vazio que ela tinha era usando um anel do Doutor Estranho. E explica que alguns anos atrás um mago tinha aparecido lá, ela tinha matado ele, mas tinha pego aquele anel. O Wolverine e o Logan saem de lá e eles vão atrás de destruir a máquina que iria destruir o universo do Deadpool, mas quando a Cassandra descobre que o Pyro era um espião do Paradox que estava observando ela, ela decide ir lá também, invade a mente do Paradox, que era o cara que estava querendo destruir o universo do Deadpool. Ela decide ela mesma usar a máquina para destruir todos os universos e assim só sobraria o vazio. Deadpool e o Logan se encontram em uma situação em que um deles dois teria que se sacrificar numa colisão de matéria e antimatéria para poder parar a máquina. Só que depois de uma discussão sobre quem iria fazer isso, os dois acabam fazendo juntos e aí por isso eles conseguem sobreviver. No meio desse curto-circuito da máquina, a própria Cassandra acaba morrendo. E ao final do filme a situação se resolve com a TVA, o Deadpool volta para o universo principal dele, que não vai mais ser destruído. O Logan permanece naquele universo, já tendo superado aqueles problemas dele no passado, percebendo que aquilo tornou ele o que ele é hoje, e hoje ele conseguiu salvar o universo. Deadpool também supera o conflito pessoal dele, se provando um herói que conseguiu salvar os outros e fazer a diferença, e no final até consegue se reconciliar com a Vanessa. O filme é muito bom, apesar de que eu acredito que no contexto geral ele não mudou muito as coisas no universo Marvel. É mais como se ele realmente fosse uma introdução do Deadpool, do Wolverine e de vários outros personagens, e ele servisse como uma explicação de como está a situação desses outros personagens, também abrindo mais margem sobre essa questão de conflitos internos na TVA, e claro, deixando a brecha para o Deadpool interagir mais com o universo principal no futuro por meio dessas viagens. O filme tá muito bom, eu curti muito, sem dúvidas foi um dos melhores desses mais recentes que a Marvel lançou, e eu ainda tô na dúvida, mas me diz você, qual dos 3 filmes do Deadpool você achou melhor? Você já viu esse? Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. Se você quiser que eu faça algum vídeo sobre alguma coisa específica desse filme, deixa aqui nos comentários. Sobre qualquer outra coisa relacionada a DC, Marvel ou histórias em quadrinho, coisas do gênero também. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.